Louvado seja Deus. Irmãos, todo ser humano, ele tem problema na terra. Todo cristão tem problema na terra. Não tem um que não tenha problema na terra. Não tem um que não esteja sofrendo. Irmãos, as mesmas aflição que nossos irmãos lá no passado eles tiveram, nós, a igreja, vamos ter hoje também. Vamos ter hoje também. 1 Pedro 5,9, as mesmas aflição, elas ocorrem em todo mundo, sobre todos os nossos irmãos, mas resistir firme na fé. Resistir firme na fé. Irmãos, porque tem pessoas na terra que muitas vezes deixa-se levar pelas dificuldades, deixa-se levar pelos problemas, deixa-se levar pelas lutas, muitas vezes por causa de um problema financeiro, deixa-se levar. Agora vejam, quando nós temos uma fé sólida, um fundamento firmado em Cristo, irmãos, não tem nada que abale esse ser humano. Nós temos que entender uma coisa, que Jesus, ele nos ensinou, a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina nós buscar o reino em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora vejam, o reino dos céus ele tem atributos. Qual que são os atributos do reino dos céus? Que Jesus, o Espírito Santo Consolador, que Jesus ele prometeu nas Santas Escrituras que ele seria enviado. Que Jesus ele falou que não nos deixaria órfãos. Mateus 28,20, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador para estar convosco todos os dias. Agora vejam, o reino dos céus que Jesus, que Cristo ele falou na terra, ele tem atributos para dar para nós. É o que Deus ele quer implantar dentro de mim, Deus ele quer implantar dentro de você. Agora veja qual que são esses atributos do reino dos céus. Romanos 14,29. O reino dos céus não se consiste em bebida, em comida e nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria. Veja os três atributos do reino dos céus: paz, justiça e alegria. É o que Jesus ele quer implantar dentro de nós. Agora nós temos que entender uma coisa, tudo que o ser humano ele enfrenta aqui na terra não pode de jeito nenhum abalar. Não pode, irmãos, às vezes eu fico pensando, tem pessoas que se voltam por pouca coisa. Irmãos, olha, tem pessoas que se voltam, sabe por quê? Por causa disso aí? Porque não tem uma firmeza na palavra, não tem. Muitas pessoas estão firmadas em dons, mas não é firme na palavra, mas não é firme nas Santas Escrituras. Não é firme nas Santas Escrituras. Agora vejam, quando o ser humano ele está edificado, ele está enraizado na palavra, não tem o que abale ele, não tem o que mexa com ele. Mateus 7,24, compararei eu, o homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu vou comparar esse homem como um homem prudente que ele edificou a sua casa sobre a rocha. Agora veja, essa casa é o ser humano, essa casa somos nós. Essa casa somos nós. Agora veja, a nossa vida tem que estar edificada em Cristo. Irmãos, porque uma pessoa que desviou, se voltou para trás, nunca conheceu Jesus, irmão. Nunca conheceu Jesus. Irmãos, eu fiquei anos e anos e anos enganado. Mas quando eu alcancei o Evangelho pleno, a loucura da pregação, porque nós vamos ser salvos pela loucura da pregação. É por isso que hoje não é difícil muitas pessoas aceitar o Evangelho. Mas também, se é difícil aceitar o Evangelho, não tem como entrar no céu. Porque a Bíblia, ela nunca vai concordar com o ser humano, nunca vai concordar. Eu demorei para entender isso aí, irmão. Demorei porque não tinha ensino, irmão. Não tinha quem me ensinasse, irmão, não tinha. Mas hoje, graças a Deus, encontrei um homem que Deus colocou na minha vida, irmão. Me discipulou e venho cada vez mais aprendendo. Agora vejam, a Bíblia ela nunca vai concordar com o ser humano, Agora uma pessoa que se voltou para trás nunca conheceu Jesus, irmão. Nunca conheceu Jesus. Porque veja, irmãos, o que acontece? Veja, olha os apóstolos. Atos 14:22, irmão. Paulo ele foi apedrejado, ele foi dado como morto. E no outro dia seguinte ele voltou no mesmo lugar, pregou o Evangelho e ele voltou confirmando, reanimando o ânimo dos irmãos. Olha que força que aquele homem tinha. Irmão. Irmãos, a pessoa que se voltou
que desviou, se voltou para trás, nunca conheceu Jesus, irmão, porque quem conhece não volta mais. Irmãos, ele passa o que for, a guerra, a luta, a tribulação que for, mas ele não volta, irmão. Ele não volta porque ele está firmado. Esse homem, ele foi enraizado, ele está firmado, ele foi edificado. Agora vejam, tem pessoas que se voltam por pouca coisa. Tem pessoas que quando lá atrás servia a Deus, por causa do financeiro se desviou. Muitas pessoas se desviam por causa do financeiro. Irmãos, foi um alerta que Deus ele já deu para Israel lá atrás no passado. E muitos nessa cobiça se desviam da fé. 1 Timóteo 6, 8, 10. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora vejam, teve pessoas ali que Paulo falou que cobiçaram o dinheiro, amaram mais do que a Deus, se desviaram. Pessoas que um dia conheceram a fé e se voltaram. Israel, Deus ele orientou Israel. Deus ele advertiu Israel. Irmãos, porque a terra que Deus ele tinha prometido para Israel era uma terra que manava leite e manava mel. Não que a terra tinha leite e tinha mel, não, mas era uma terra abençoada. Era uma terra abençoada por Deus. Mas a ordenança que Deus deu para Israel, Israel se voltou. Não entrou no coração deles, o financeiro corrompeu eles, irmão. Corrompeu eles. Deuteronômios 8,14. Tome cuidado para que o coração de vocês não se eleve e vocês não se esqueçam do Senhor teu Deus. Antes Deus ele trazer essa advertência, essa orientação, exortação para Israel, se você ler do versículo 8 em diante, Deus ele já começa a falar: olha, a terra que vocês vão, a terra que mana leite e mel, é uma terra boa, vocês vão plantar, vocês vão edificar boa casa, vocês vão ter ouro, vocês vão ter prata. Aí quando chega no versículo 14, Deus fala assim: tome cuidado para que o coração de vocês não se eleve e vocês se esqueçam do Senhor teu Deus. Então, irmão, tá aí o problema é o coração do ser humano. O problema é o coração do ser humano. O problema é o coração do ser humano. Agora veja, irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, irmão, não dá para o ser humano se embaraçar, irmão, porque a qualquer momento Jesus ele pode rasgar esse céu. A qualquer momento Jesus ele pode rasgar esse céu. Agora se imagina o ser humano se embaraçando com as coisas dessa terra, se embaraçando com qualquer coisa. Irmãos, não podemos se embaraçar com nada. Vamos buscar o reino, vamos buscar a justiça do Senhor. As demais coisas Deus ele promete acrescentar para nós. Porque, irmão, se o ser humano buscar as outras coisas e não buscar o reino, a justiça em primeiro lugar, as coisas não vai. As coisas não vai. Então vamos buscar o reino, vamos buscar a justiça de Deus, para Deus ele poder acrescentar as demais coisas para nós. Os 3 atributos do reino dos céus, que é paz, justiça e alegria no Espírito. O Senhor ele quer nos encher de paz, quer nos encher de alegria, quer nos encher de justiça, nos ensinar a ser justo, a caminhar na terra. Agora vejam, a primeira coisa, o reino dos céus ele é paz, Deus ele quer colocar. 1 Tessalonicenses 5, 23, o mesmo Deus de paz. Vejam que Deus é um Deus de paz, Deus não é um Deus de confusão. Aonde tem confusão, Deus não está, irmão, Deus não está. 1 Coríntios 14, 33, Deus não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. Aonde tem confusão, Deus não está, irmão. Deus não está onde tem confusão. O lar que tem confusão, Deus não está. Uma família que tem confusão, Deus não está. Cristo precisa entrar. Cristo precisa ser gerado ali. Ele precisa entrar naquele ambiente ali. E agora vejam a confusão, a guerra que hoje está na terra. Vejam a confusão, a guerra que está na terra hoje. E essa guerra, irmão, ela é no meio até mesmo dos cristãos, dos crentes que estão na terra, que se diz ser servo de Deus, mas estão em guerra um contra o outro, irmão. Muitos têm até umas palavras macias, umas palavras que destilam favo de mel, como azeite, umas palavras brandas. É o que se cumpre hoje, irmão, Salmo 55, 22. As palavras deles são brandas, são mais macias do que azeite, mas no coração deles a guerra. No coração dos pastores a guerra, um se levantando contra o outro, irmão. É um falando mal do outro no YouTube, ninguém se colocando para edificar o outro.
Irmãos, 1 Samuel 24, quando Davi ele foi pelejar contra o povo de Keila, para defender Keila, porque os filisteus tinham prendido Keila. Davi ele consultou o Senhor: Senhor, eu devo ir? O Senhor: vai, porque eu vou dar vitória para você. Eu vou. Mas quando ali, irmão, ele pegou e venceu os filisteus, quando ele venceu os filisteus, ele falou assim aos povos de Keila: eles vão me entregar para Saul. Ele pegou, ele foi, orou de novo e falou: Senhor, será que os moradores de Keila vão me entregar para Saul? O Senhor respondeu: eles vão entregar você para Saul, Davi. Sabe o que Davi fez, irmão? Davi, ele foi para o deserto, em lugares fortes. Olha a situação que estava Davi. 1 Samuel 24, 16. Sabe quem que apareceu ali? Apareceu Natã, irmão. Apareceu ali o filho de Saul, Jonatas. E Jonatas, a Bíblia diz que ele fortaleceu a fé, a confiança de Davi em Deus. Irmãos, a igreja precisa ser assim. A igreja é um corpo, Cristo é a cabeça da igreja. Irmãos, onde tem divisão não tem Cristo. Cristo ele não opera na divisão. O reino do céu ele não é dividido, irmão, não é dividido. Veja, nós somos membros uns dos outros. Cristo é o cabeça da igreja. Por que está tendo divisão hoje? Por que está tendo divisão, está tendo guerra hoje? Irmão, uma que Cristo não está envolvido. Cristo não está envolvido nisso aí, irmão. Cristo não está. Agora vejam, quando a casa de Saul, a casa de Davi estava em guerra, 2 Samuel 3:1, eles estavam tudo em guerra, mas diz que Davi ele se fortalecia no Senhor. Davi estava se fortalecendo no Senhor. Veja se Davi se embaraçou com a confusão, com a guerra deles. Não se embaraçou, irmão. O primeiro altar que Gideão ele fez quando Deus chamou ele, em Juízes 6:24, o primeiro altar que ele edificou para Deus, olha o nome que ele deu para o altar: o Senhor é a paz. Então por que está tendo confusão hoje? Por que está tendo guerra hoje no povo de Deus? Um pregando contra o outro, uns pregam com ódio no coração, outros pregam com ira. Irmãos, o que se cumpre hoje é Filipenses 1:16, muitos. O que se cumpre hoje é Filipenses 1:16. Uns pregarão por inveja, outros pregarão por porfia, por disputa, quem prega melhor. Outros anunciarão a Cristo por contenda, outros pregarão Cristo por amor, outros anunciarão a Cristo de boa mente, irmão. Irmão, é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje, irmão. E eu vou falar bem a verdade aqui, irmão. Vou falar bem a verdade aqui, ó. Muitos estão se enganando. Muitos estão se enganando. Agora, irmão, eu quero ver o dia que o ser humano descer a sepultura. O dia que o olho do ser humano fechar. Para onde nós vai? Para onde o ser humano vai? Para onde o ser humano vai? O que adiantou se fazer guerra? O que adiantou você se levantar contra o teu irmão? O que adiantou? Não adiantou nada, irmão. Não adianta você perder a tua salvação de bobeira. Você perdeu a tua salvação de bobeira.